a gente estava falando aqui do projeto das fake news, e olha só. Acabo de ver aqui, deixa eu até pegar, tá no band.com.br. Se quiser entrar lá, band.com.br, informação de agora, hein? Arthur Lira, presidente da Câmara, pode retirar o projeto de lei das fake news da pauta e adiar a votação após ouvir os líderes das bancadas na Câmara dos Deputados. E aí diz aqui a notícia: a votação do PL das fake news estava prevista para esta terça-feira. O projeto é defendido por governistas e alvo de ataques das empresas Big Tech. Esse é o ponto central. Nas últimas horas, as Big Techs, e aí vou citar claramente o Google, né? Que começou com uma ofensiva que seria lícita, na minha opinião, se o Google deixasse claro num texto, num editorial, numa manifestação pública, a opinião dele, a favor ou contra. No caso, o Google é contra esse projeto. E tá ok, não tem nenhum problema. Agora, o que está se falando aí, e a gente vai tentar entender se é isso mesmo, é que o Google, que é um buscador, né, um buscador mais importante do país, mais acionado no país, está usando essa condição de buscador, essa ferramenta, para induzir as pessoas a se manifestarem contra o projeto de lei. Bom, para falar sobre isso, está com a gente aqui o relator do projeto de lei, o deputado Orlando Silva. Deputado, muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. E eu já quero ouvir, Agostinho, dizer uma coisa para você. Na minha opinião, todo mundo tem direito de falar o que pensa, inclusive o Google, inclusive qualquer empresa que atua no campo da comunicação, no campo da internet, a sociedade civil, especialistas, o governo, a oposição. Na minha visão, todo mundo tem que ter direito de falar explicitamente o que pensa sobre qualquer projeto que for discutido no Congresso Nacional. É legítimo participar do debate público. O que eu não concordo, que é o que está acontecendo, é você, Agostinho, usar uma posição monopolística no mercado, porque o Google hoje tem 96% do mercado de buscadores do Brasil. Ou seja, 96% é quase todo mundo que vai fazer uma pesquisa na internet busca o Google. Tanto que no Brasil fala assim, vou dar um Google. Dar um Google é o quê? É fazer uma determinada pesquisa. E quem for dar um Google hoje sobre esse projeto de lei 2630 vai ser direcionado para o Brasil Paralelo, que é um site que faz campanha contra o projeto, vai ser direcionado para youtubers que são contrários e até para políticos que são contrários. Aqui não pode. Aí você está fazendo o uso de uma condição no mercado de monopólio para poder distorcer o debate público. E se você vai naquela caixa onde você escreve a palavra que vai pesquisar, logo embaixo já tem uma desinformação, dizendo que o projeto vai piorar a internet. Aí, uma vez mais, está usando a sua audiência para desinformar. E o que foi minha surpresa, Agostinho? Se você que gosta de música, que eu sei, e os amigos aí que gostam de música, além de ouvir música na Rádio Bandeirantes, usa também o Spotify, sabe aquele aplicativo de música? Sim. E os termos de uso do Spotify proíbe anúncios de temas políticos, de temas que são discutidos no Congresso Nacional. E não é que o Google fez um anúncio no Spotify, isso gerou uma revolta entre os seus usuários. E a última observação, Sleep Giants, eu já vou dizer o nome, que é uma rede internacional, que atua na internet, então está no Brasil, mas está fora do Brasil. Eles denunciaram que o alcance do Twitter deles foi derrubado da noite para o dia. A Daniela Lima, que é uma jornalista importante, no ar, ela demonstrou que como ela não conseguia publicar nada no Twitter relativo a 2630, ela printou a publicação que não ia para o ar, mandou e aí furou o robô, o algoritmo e conseguiu ir para o ar. Então, estou dando exemplos assim de manipulações que aí você está usando as ferramentas para distorcer o debate público. É aí que está o problema. Estamos conversando com o deputado Orlando Silva, que é o relator do projeto de lei das fake news. Se você quiser acompanhar em vídeo também, entra. O deputado está em áudio e vídeo com a gente aqui. Entra no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.
Tô vendo aqui, abri o Google aqui, continua ainda, viu, deputado? Essa informação aqui, né? Tá aqui, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Tá aqui, você entra no Google, antes de fazer qualquer pesquisa, já tá aqui, eles colocaram essa mensagem aqui. Agora, é grave mesmo, né? É grave mesmo, porque eu estava até conversando, viu, deputado? E o bom dessa história toda, é que a gente está falando de um assunto que está nos incomodando já há muito tempo, que é a regulação das redes sociais. E aí, quando se fala de regulação, há uma ala, e acho lícito, que fale em censura. Então, a gente precisa separar o que é regulação e o que é censura. Esse é um ponto sensível. Agora, me parece que no caso do Google aqui, é indefensável. Uma coisa é a Rede Bandeirantes se manifestar, se é que vai se manifestar, num editorial, outros veículos de comunicação, o próprio Google, o senhor dá a sua opinião, eu dou a minha, tá tudo certo. E aí no campo das ideias a gente vai somar as ideias e chegar em algo que seja razoável para todos os lados. Agora, quando o Google apresenta uma ferramenta que a princípio é isenta, é um buscador, é só isso, é um buscador, é um facilitador. E joga essa pesquisa para a informação que é mais interessante para ele como empresa, aí a coisa é grave, né, deputado? Não, e veja, Augustinho, regulação existe em todas as atividades, é igual regra na vida. Na vida todo mundo tem regra, na sua casa você tem suas regras, a sua família segue regras que correspondem aos seus valores, à sua visão de mundo. Você está trabalhando na Rádio Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes segue regras. Tem regulação no Grupo Bandeirantes para radiodifusão. E nem por isso você confunde regulação com censura. Não tem censura no Brasil. A Constituição proíbe censura, porque a Constituição garante a liberdade de expressão. E você tem, no caso da radiodifusão, que são as rádios, as TVs, você tem mecanismos, obrigações, porque é uma concessão pública, que todo mundo segue. E você não deixa de dar a sua opinião. Você pode, se quiser, elogiar uma política pública, pode. Pode criticar uma política pública, pode. Pode elogiar um deputado, pode. Pode criticar, pode. E é da vida, amigo. E pode criticar também empresas, como você está chamando a atenção de um problema? Pode. É liberdade de expressão. A liberdade de expressão é de todos nós. E essa lei procura reforçar a liberdade de expressão. Quando? Quando cria um mecanismo para permitir que o usuário, que uma pessoa que achar que a sua liberdade de expressão foi contestada, ela pode questionar a decisão dessa empresa. Então, na verdade, nós estamos reforçando a liberdade de expressão, diferentemente do que os detratores da proposta dizem, né? E, infelizmente, Agostinho, surgiu muita conversa, muita mentira. Outro dia um deputado, vou dar o nome, porque ele botou na rede dele e ele tem que assumir a responsabilidade, Deltan Dallagnol, falou assim, essa proposta vai proibir que um pastor fale versículos da Bíblia no púlpito de uma igreja. Meu Deus do céu! Quem em sã consciência imagina que algum pastor vai ser proibido de falar, algum padre vai ser proibido de falar, algum jornalista vai ser proibido de falar? Ninguém pode ser proibido de falar. Agora, o que não pode, que aí sim, aí eu vou defender porque é o que está no texto, que é o que eu defendo. Conteúdo ilícito, conteúdo ilegal não pode ser publicado na internet. E se publicar algum conteúdo que estimule crime, eu considero que tem que ser feita moderação de conteúdo. E o que é que a gente fez? Listou 7 hipóteses. Crimes que induzem o suicídio ou a automutilação, que isso tem alcançado muitos adolescentes. Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Crimes de violência contra a mulher. Racismo, infrações sanitárias, quando você viola as determinações das autoridades sanitárias, crimes de terrorismo e ataques ao Estado Democrático de Direito. Está escrito lá no texto. Então, é sobre isso que nós queremos que as plataformas tenham responsabilidade. E o que acontece, Agostinho? Se for publicado isso, e a plataforma não tem como proibir publicar, porque ela não vê o que é publicado antes, mas se for publicado esses conteúdos, ela for informada, notificada, dizer, olha, está publicada essa campanha aqui, como foi tentado fazer no 20 de abril, que fala de violência nas escolas. Presta atenção. Aí ela pode passar a ser responsabilizada. Se ela for notificada, comunicada, que tem conteúdos ilegais, porque ela não pode adivinhar tudo e às vezes a inteligência artificial pode falhar. Quando ela for notificada, comunicada que há conteúdo ilegal, se ela for omissa,
Aí ela passa a ser responsável. E qual é a segunda hipótese, Agostinho? Quando ela ganha dinheiro. Se ela ganha o dinheiro para impulsionar um conteúdo, ela é corresponsável, porque não é razoável você ganhar o dinheiro para levar aquela mensagem mais longe e dizer que não tem nada a ver com o assunto, porque aí também é demais, né? Se ganhou, tem que assumir a responsabilidade. É isso. Estamos conversando com o deputado Orlando Silva, relator do projeto de lei das fake news. A gente estava falando sobre a questão do Google, deputado. Estou lendo aqui, saiu uma informação de que já entre ministros do Supremo Tribunal Federal, esse assunto já começa a incomodar. Essa informação de que o Google está usando essa artimanha do buscador para induzir a que as pessoas tenham acesso a informações parciais, digamos assim, né, para informações contrárias ao projeto de lei. E parece que já há um ânimo em alguns ministros do Supremo de alguma forma determinar a punição do Google. Caso de fato se confirme, se mantenha. Enfim, eu entrei agora aqui no Google, continua aquela legenda embaixo de que o PL vai causar confusão, enfim. O que lhe parece essa reação? Ainda não é oficial, mas parece que entre os ministros do Supremo já está causando um mal-estar esse posicionamento do Google, deputado. O judiciário ele pode atuar se for provocado. Eu imagino que se eu for feita alguma provocação, não me surpreenderei se houver uma decisão judicial. Na hora dessa, Agostinho, eu só lamento que nós ainda não conseguimos convencer muitos colegas de que o legislativo deve legislar. O deputado, o senador, eles são pagos para aprovar leis de interesse público. Eu sou relator de uma proposta. Nem tudo que está nesse texto é o meu pensamento. E nem tudo que eu penso está nesse texto, porque o meu papel não é escrever o que eu penso, é produzir a máxima convergência possível. Eu fico preocupado quando alguns colegas falam, melhor não votar, não vamos votar, porque se nós não votamos nada, não votamos uma lei que estabeleça regras para o funcionamento da internet, fica o Poder Judiciário obrigado a intervir por analogia, a interpretar a Constituição, a buscar o Código de Defesa do Consumidor, outras leis para encontrar mecanismos de fazer analogia. Então, eu tenho feito um apelo aos nossos colegas e eu tenho uma abertura. O texto que nós estamos apresentando pode não ser o texto perfeito, claro, pode ser sugerido modificações, aperfeiçoamentos, mas é importante que nós cheguemos a uma conclusão. O que não dá é para a gente perceber o ambiente e os riscos que o ambiente da internet tem produzido. E eu sempre digo, Agostinho, a internet é uma maravilha. Eu estou vendo você aqui agora no canal do YouTube. Tem gente no mundo inteiro que está te assistindo, me ouvindo no canal do YouTube. E 99% do uso das redes sociais é legítimo, é adequado, é de acordo com a lei. Gera emprego, gera economia, gera conexão, acesso à cultura e informação. É incrível. O nosso problema é que tem 1% que não é. É esse 1% que produz efeitos colaterais dramáticos. É igual na vida. Você tem 1% dos adultos que está preso, que é quem comete crime, digamos assim. O nosso problema é fechar a porta de conteúdo ilícito na internet. E a esmagadora maioria vai continuar explorando as maravilhas da internet. Agora, não podemos conviver com esses efeitos colaterais. É sobre isso que nós queremos dar transparência às redes sociais, definir uma nova regra de responsabilidade e defender explicitamente a liberdade de expressão. E há uma coisa grave nisso tudo, que o conteúdo ilícito, ele provoca um engajamento, provoca cliques que são em número muito expressivo, né? Então, claramente, para essas big techs, o conteúdo ilícito, agressivo, violento, provoca um ganho de recursos, né? Um faturamento muito expressivo. Então, claramente, deputado, ao se proibir, ao se tentar coibir 100% ou em grande parte esse conteúdo ilícito, clandestino, criminoso, as big techs vão perder dinheiro. Isso é incontestável, né, deputado? Sim, e qual que é a questão que eu tenho levantado? É um debate que alguns falam para mim que eu sou idealista, esse idealismo seu, mas eu tenho dito o seguinte, tem um debate que é ético, um debate que é sobre que valores de civilização nós queremos professar. Porque você estruturar um negócio ancorado no extremismo,
ancorado em discurso violento, ancorado em discurso de ódio, isso ao longo do tempo vai comprometer a sociedade. Hoje, a gente vive uma fratura na sociedade. Todo mundo que está nos ouvindo aqui, tenho certeza, que tem um primo, um sobrinho, um cunhado, um vizinho, que do nada não consegue nem conversar mais com você. Parece que você argumentar uma questão ou outra, parece que o negócio assim que você está no outro, vocês vivem em mundos paralelos. Então, essa fratura que foi produzida na sociedade tem que nos levar a uma reflexão, e eu considero que as próprias empresas devem fazer uma reflexão. E quando na lei a gente propõe transparência algorítmica, o que é algoritmo? São os mecanismos da inteligência artificial que distribuem. Porque eu tenho dito, Agostinho, o seguinte: liberdade de expressão não é só o direito de falar, é também o direito dos outros ouvirem. Mas se hoje você tem algoritmo que diz quem ouve e quem não ouve o que eu falo, a minha liberdade de expressão também está cerceada. Porque você não tem democracia nem liberdade de expressão se as diferenças não circulam. É o que eu falei no começo. Eu defendo que o Google e todos têm o direito legítimo de expressar suas opiniões. E para mim importa que todos possam falar e todos possam ouvir, para que a sociedade, cada um com a sua própria cabeça, ouça os diferentes e forme um juízo. Mas os algoritmos de recomendação não permitem isso, porque eles produzem bolhas, porque essas bolhas fazem com que as pessoas fiquem mais tempo naquele lugar. E ficar mais tempo naquele lugar, ficam mais expostos à publicidade. Mais expostos à publicidade, se produz mais dinheiro. Então, as chamadas bolhas, elas não são inofensivas, elas são ofensivas. Elas impedem o debate público, impede o pluralismo de opiniões e ela fratura a sociedade. Por isso nós chegamos nessa situação que aquele cunhado chato chega na macarronada de domingo e causa um tumulto danado, porque não aceita que ninguém pense diferente dele. É isso. Não, e o senhor sabe de uma coisa? Eu não sei qual é a relação que o senhor tem com redes sociais, com esse mundo todo, né? Que avança a cada segundo, né? Avança a cada segundo. Eu não sei se os seus colegas, deputados e senadores também têm essa afinidade toda com esse tema. Podem não ter, eventualmente, né? Até pela faixa etária. A faixa etária, ela, nesse caso, ela joga contra. E eu falo por mim também. Vou fazer 56 anos. Então a minha faixa etária não é a faixa etária do meu filho. Então, nas últimas horas, deputado, ouvintes, quem está acompanhando essa nossa conversa, eu tive uma conversa séria com meu filho, que vai fazer 22 anos. Eu não tinha ideia, confesso ao senhor, é uma ignorância da minha parte, é uma falha da minha parte. Eu não sabia que esses grupos de gamers aí permitia acesso a um conteúdo absolutamente criminoso. Então, essas informações que a gente não tem... Eu tenho a impressão, deputado, que nós que não estamos enfronhados nesse mundo, não temos noção do quão enorme ele é, do quão profundo ele é, do quanto perigoso ele é, né? Então, a gente está tratando de um assunto que é relevante demais, estamos falando do Google, falando dessas coisas que estão mais à margem, né? Que estão mais visíveis, mas há um submundo que é assustador, deputado. E com certeza, olha, teve uma matéria publicada na TV no domingo que falava sobre... Foi a do Fantástico, né? Do Fantástico que saiu domingo. Do Fantástico, que falava sobre automutilação de adolescentes. E eu sou muito ligado nos temas digitais, Agostinho, sou muito ligado. Mas, por óbvio, que eu não conheço todos os aplicativos, porque eu não utilizo todos os aplicativos. E eu assisti a matéria com meu filho do lado de 10 anos. E eu me surpreendi com o alcance dessa plataforma Discord. E eu usei meu filho em tempo real como consultor. Falava: Pedro, você conhece essa plataforma? Conheço, papai. A gente usa na escola. Falei: ah, que legal, filho. Vocês usam na escola para quê? Não, a gente recebe conteúdo da escola, os professores nos orientam, é muito legal. Eu falei: mas também tem essas conversas individuais? Tem, papai. E se fala do quê? Aí ele deu um sorrisinho de maroto. Fala, moleque. Vocês conversam sobre o quê? Ah, papai, conversa de tudo. Mas tem hora que vem umas mensagens assim para mim que eu saio fora. Eu estou esperto, eu saio fora. Mas veja, eu acabei de descobrir que o meu filho de 10 anos está exposto àqueles conteúdos, porque antigamente tinha uma expressão chamada Deep Web, que era a web mais profunda, camadas que para você chegar você tinha que usar determinados aplicativos, ferramentas, e que é onde acontecem os crimes na internet. Agora está subindo.
e está subindo para lugares que as pessoas se conectam de modo mais fácil. E às vezes tem iscas, são jogos, são games, são iscas que se utiliza para criar um ambiente de atração. Temos que falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. E quando eu digo que tem um debate sobre que sociedade a gente quer, tem a ver com isso. Por isso que eu considero, Agostinho, que é um absurdo interditar o debate. Dizer, não, isso não pode ser debatido. Ou isso não pode ser votado. Eu insisto, não existe texto perfeito. Eu sou deputado já há alguns anos e vi que muitos textos foram modificados, são modificados até a última hora. Eu preferia que nós fizéssemos um debate sobre o mérito da proposta. Inclusive, o que eu mais vejo e ouço são pessoas criticando a proposta sem ler. E quando lê a proposta, ficam perplexos. Ah, é isso que fala? Eu falo, é. E a primeira recomendação que eu faço para todos os meus colegas é ler o texto com calma, sem pressa, para que chegue à sua própria conclusão, que defendemos a liberdade de expressão, mais transparência, e eu defendo, isso eu defendo mesmo, mudar regime de responsabilidade. Se ganha dinheiro para divulgar, é sócio, e se sabe que tem um conteúdo ilegal e não faz nada, pode ser responsabilizado. Estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o deputado Orlando Silva, que é o relator do projeto de lei das fake news. O senhor já falou algumas vezes que o projeto não é seu, não é do governo, não é da oposição, é um conjunto, né? É um conjunto, na verdade, vai se alterando aqui e acolá. O senhor já citou alguns exemplos de conversas que teve, tirou uma palavra, tirou uma expressão que, enfim, estava causando algum mal-estar e talvez pudesse emperrar a votação. Mas uma mudança que acho que foi significativa mesmo foi a da retirada da tal da agência reguladora, da empresa reguladora, que estava previsto inicialmente, que foi tirado para tentar, pelo que eu percebi, facilitar a votação e a aprovação. O senhor não acha que há um risco de se votar o projeto, melhor ou pior, mais profundo ou mais frágil, sei lá, enfim, o que for possível, né? O projeto que for possível, e no final não termos alguém que vai decidir, quem vai bater o martelo, porque só vai funcionar se tiver alguém que decida. Alguém vai ter que dar a última palavra, né? E não havendo essa agência, essa empresa reguladora, esse ente regulador, não pode ficar pela metade tudo isso, deputado? Então, Agostinho, o que acontece? Eu tenho a minha convicção pessoal. A minha convicção é que é necessário ter uma entidade autônoma de supervisão. Por que autônoma? Porque eu defendo que tem um caráter técnico, um especialista, que tem muita tecnicalidade nesse debate. Quando você fala, eu reconheço que eu não conheço muito de tal matéria, não é que você não conhece, é que ninguém conhece algo tão profundamente que muda o tempo inteiro. A inovação é uma marca desse universo. Então, é importante que o que for constituído para acompanhar, monitorar essa atividade tenha um caráter técnico. E tem autonomia por quê? Porque tem que ser protegida das ingerências dos governos. Hoje é o governo Lula, amanhã eu não sei quem é o governo, mas não me importa. Seja do governo Lula, seja de outro governo, tem que ter alguma autonomia. Por quê? Porque ele vai tratar de temas de interesse do governo. Lá tem conta de interesse público. Se o cara ficar submetido a ser demitido a qualquer hora, não dá. O cara nunca vai agir em nada que fira o interesse do governo de plantão. Então, eu acredito que é necessário ter uma entidade autônoma para fazer a supervisão, a fiscalização da lei, a leitura dos relatórios, a avaliação do risco sistêmico, se está sendo feito ou não, que são requisitos previstos na lei. Qual que foi a minha decisão? De tirar do parecer que eu ofereci na quinta-feira para os deputados. Como ficou muito contaminado, para não travar o debate, nós continuarmos avançando nos outros temas que estão previstos na lei, eu retirei essa entidade e abri, são 3 hipóteses que estão na mesa, que agora, daqui a alguns minutos, vamos conversar no Colégio de Líderes. 3 hipóteses. Ou nós, primeiro, definimos que alguma agência que já existe pode assumir o papel de regulação. Vou dar exemplo prático que já tem bancadas defendendo aqui. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela regula telecomunicações e radiodifusão. Ela já existe, a turma já conhece. Ela tem equipe, tem financiamento, tem estrutura, então ela teria uma nova atribuição. Os críticos dizem que elas são muito influenciadas pelas empresas do setor, mas aí tem que ver medidas para que essa influência não aconteça e que eles cuidem do interesse dos consumidores. Mas aqui seria um modelo, o modelo Anatel. Segundo modelo, é nós juntarmos na atribuição 2 instituições que existem hoje. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi criada pela LGPD, que cuida de temas digitais também, e o Comitê Gestor da Internet, que é multissetorial, a sociedade está representada. Então, o CGI seria o Conselho e o órgão executivo poderia ser a ANPD. É um segundo formato e há defensores
dessa tese. E o terceiro e último modelo seria ajustar o texto para acentuar a autorregulação das plataformas e, na medida em que o Ministério Público fiscaliza a lei, fiscaliza o cumprimento da lei, e se a lei não for cumprida, o Ministério Público acionaria o Poder Judiciário para aplicar sanções pelo não cumprimento da lei. Então, são três hipóteses, três desenhos que nós vamos examinar na reunião dos líderes. Algum dos três terá que ser incorporado ao texto da lei. Por quê? Porque há que se ter mecanismos para fiscalizar a lei e, eventualmente, aplicar sanções, sob pena dela ficar como letra morta. Eu acho que o risco, esse risco que apontaram dessa eventual agência nova ser usada politicamente e eventualmente ser um instrumento do governo de plantão, acho que esse risco existe sempre, né? Porque em todas as alternativas que o senhor deu, existe esse risco. Existe esse risco, são pessoas, né? Teremos pessoas à frente de cada uma de cada um desses entes. Agora, esse último da autorregulação das plataformas, eu acho que é um pouco deixar a raposa tomando conta dos galinheiros. Tudo bem que o Ministério Público agiria, mas aí ficaríamos mais ou menos como estamos, ou não? Esse é o meu ponto de vista. Mas eu, na minha condição de relator, Agostinho, tenho a obrigação de colocar na mesa todas as hipóteses. Na minha opinião pessoal, a autorregulação é o que nós temos hoje. E, na minha opinião, é insuficiente. Não funciona. Mas eu não posso descartar. Se eu estou conduzindo um debate, eu tenho que colocar na mesa para que os líderes decidam. Evidentemente, na hora da decisão, o presidente Lira vai dizer: você, como parlamentar que estudou o assunto, que estudou as experiências internacionais, a legislação internacional, que debateu com tanta gente, qual é a sua opinião? Eu vou dar minha opinião na hora certa, mas eu não quero antecipar para não, digamos assim, desconsiderar as visões diferentes que eu tenho na casa. Eu preciso trabalhar com todas elas e produzir a máxima convergência possível, tá bom? Perfeito. Deputado Orlando Silva, relator do projeto de lei das fake news. Só para encerrar, agradecer demais a sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom, estava se dando como certa a votação hoje, mas parece que subiu no telhado, né, essa votação. O senhor acha que ainda pode ser que aconteça hoje, deputado? Agostinho, na terça-feira passada, nós fizemos uma reunião de líderes com o Arthur Lira e eu participei. O que foi decidido na terça-feira passada? Primeiro, naquele mesmo dia, aprovaríamos o requerimento de urgência, que é o que permite que o plenário discuta e vote o tema. Nós aprovamos o requerimento de urgência. Segunda decisão, eu teria como relator até a última quinta-feira para entregar um parecer para que todos os deputados chegassem nessa semana conhecendo o parecer, conhecendo a proposta que vai ao plenário. Eu cumpri a determinação e desde quinta esse parecer está disponível para todos os parlamentares e para a sociedade. E terceiro, que hoje, terça-feira, faríamos uma reunião de líderes para avaliar a pauta do dia, que pode incluir a votação desse PL 2630. Então, até aqui, está programado votar hoje. O Colégio de Líderes vai avaliar como as bancadas leram o parecer que eu fiz e, eventualmente, tomar a decisão. Falta pouco. Daqui a algumas horas, você poderá já saber e divulgar para os amigos e amigas da Bandeirantes qual foi a conclusão dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Valeu, deputado. Abração para o senhor. Boa sorte aí. Vamos acompanhar de perto essa votação. Se acontecer hoje, lógico, acontecendo. Bom, vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Estaremos aqui acompanhando. Valeu, deputado. Muito obrigado.